Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 9 de julho. Após declarações do presidente Jair Bolsonaro, o Tribunal Superior Eleitoral reforça que desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude no pleito. Em nota, a TSE também afirma que realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai conferir também. STF invalida normas que davam autonomia à Polícia Civil de Rondônia e do Distrito Federal. Supremo derruba concessão de benefício fiscal às indústrias do trigo no Pará. Ministro Ricardo Lewandowski suspende parcialmente quebra de sigilo de tenente-coronel que assinou como testemunha contrato de compra da vacina Covaxin. Há pouco, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota em que rebate declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro. Na manhã de hoje, ao falar com apoiadores, Bolsonaro afirmou que a urna eletrônica pode ser fraudada e levantou dúvidas sobre a realização das eleições de 2022 sem o voto impresso. A resposta do TSE é assinada pelo presidente do tribunal, ministro Luiz Roberto Barroso. A nota afirma que, tendo em vista as declarações do presidente da República na data de hoje, 9 de julho de 2021, lamentáveis quanto à forma e ao conteúdo, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que, desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude. Nesse sistema foram eleitos os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro. Como se constata singelamente, o sistema não só é íntegro, como permitiu a alternância no poder. Especificamente em relação às eleições de 2014, o PSDB, partido que disputou o segundo turno das eleições presidenciais, realizou auditoria no sistema de votação e reconheceu a legitimidade dos resultados. Destaca também que a presidência do TSE é exercida por ministros do Supremo Tribunal Federal. De 2014 para cá, o cargo foi ocupado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso. Todos participaram da organização de eleições. A acusação leviana de fraude no processo eleitoral é ofensiva a todos. A nota informa ainda que o Corregedor-Geral Eleitoral já oficiou ao presidente da República para que apresente as supostas provas de fraude que teriam ocorrido nas eleições de 2018. Não houve resposta. Segundo o TSE, a realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu parcialmente a quebra de sigilo do tenente-coronel Marcelo Batista Costa pela CPI da pandemia. Ele foi coordenador-geral de aquisições do Ministério da Saúde e assinou como testemunha o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin. O ministro Ricardo Lewandowski aceitou em parte o pedido do tenente-coronel Marcelo Batista Costa e limitou o alcance da quebra de sigilo decretada pela CPI da Covid no Senado. A comissão havia autorizado a quebra de sigilos bancário, fiscal e telemático do militar, de abril do ano passado aos dias de hoje. Lewandowski determinou que a consulta deve se restringir apenas aos dados relativos ao período em que Marcelo Batista ocupou o cargo de coordenador-geral de aquisições do Ministério da Saúde. O ministro vedou ainda o acesso a informações pessoais. O tenente-coronel foi coordenador-geral entre junho de 2020 e abril de 2021. O pedido de quebra de sigilos foi feito pela CPI depois que a comissão constatou que Marcelo Batista Costa assinou como testemunha o contrato entre o Ministério da Saúde e a empresa Precisa para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. Os parlamentares afirmam que no contrato há suspeitas de irregularidades por parte de antigos e atuais servidores da pasta. Da decisão, o ministro Ricardo Lewandowski lamentou as mais de 530 mil mortes no Brasil pela Covid-19 e que, diante desse número, é legítima a investigação da CPI para apurar eventuais falhas de agentes públicos e particulares no enfrentamento da doença. Para o ministro do Supremo,
apesar de a CPI não ter poder de punição, tem um papel importante garantido pela Constituição Federal para investigar fatos de interesse público. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo invalidou normas que davam autonomia à Polícia Civil de Rondônia e do Distrito Federal. A Procuradoria-Geral da República entrou com ações no Supremo contra as duas normas. Em Rondônia, alterações na Constituição do Estado davam autonomia financeira e administrativa à Polícia Civil, estabeleciam atribuições, tratavam da carreira da Polícia Judiciária e vinculavam o subsídio dos delegados ao dos ministros do STF. No Distrito Federal, os dispositivos conferiam independência funcional a delegados da Polícia Civil e aos integrantes das categorias de perito criminal, médico legista e datiloscopista na elaboração de laudos periciais. As duas normas foram invalidadas por unanimidade em sessão do plenário virtual. Nos dois casos, os ministros adotaram jurisprudência do Supremo de que a autonomia e a independência não são compatíveis com a regra constitucional, que prevê que a polícia e o corpo de bombeiros são subordinados ao governo estadual ou distrital. No caso de Rondônia, os ministros seguiram o relator Edson Fachin. Para ele, a norma de iniciativa parlamentar também era inconstitucional, por tratar de tema restrito ao chefe do Poder Executivo Estadual. Já na ação contra dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal, os ministros tiveram o mesmo entendimento da relatora, Carmen Lúcia. A ministra destacou que as normas também impactam no poder de investigação do Ministério Público. Isso porque, sob o argumento de não sujeição a determinações de outros órgãos, criam empecilho à atuação ministerial de requisitar informações e documentos ou determinar a instauração de procedimento investigatório. Em decisão unânime, o plenário virtual do Supremo também tornou sem efeito as normas de benefício fiscal para as indústrias de trigo do Pará. A Procuradoria-Geral da República entrou com uma ação no Supremo contra decretos do Pará de 2009 e 2019. As normas concediam incentivo fiscal de ICMS às indústrias de produtos derivados de farinha de trigo, como massas, biscoitos e pães. Para a PGR, essa legislação privilegiava as empresas e não levava em conta a regra constitucional que exige lei para concessão de benefício fiscal. Segundo a relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, o governador do Pará privilegiou as empresas, exigindo inclusive que todas as etapas fossem feitas no Estado para que as indústrias tivessem direito ao benefício fiscal. A ministra também destacou que o regime tributário diferenciado pela procedência das mercadorias é inconstitucional. Todos os ministros seguiram o voto da relatora. O plenário Supremo também derrubou a proibição de caça no estado de São Paulo para atividades de controle populacional de espécies e de coleta para fins científicos. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, questionando o artigo da Constituição Paulista que proíbe a caça sob qualquer pretexto no território estadual. O caso foi julgado no plenário virtual. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, explicou que a Lei de Proteção à Fauna tem como princípio geral a proibição da caça, mas admite exceções diante de características regionais. Ainda segundo Toffoli, a competência concorrente dos estados sobre o tema deve suplementar a norma federal para adequar as características locais. Para o ministro, não há dúvidas de que os estados podem definir onde, como, quando e em que situações é possível exercer a atividade de caça, mas podem também reforçar a proteção e a preservação da fauna na região. No caso de São Paulo, o relator observou que, na época da promulgação da Constituição Estadual, praticamente todas as espécies da fauna local estavam ameaçadas de extinção. Por isso, a caça foi proibida. Por outro lado, o relator entendeu que o artigo questionado não teve a intenção de proibir as atividades de destruição para fins de controle e de coleta para fins científicos, e nem mesmo chamou essas atividades de caça. Em vez de implicarem riscos ao meio ambiente, essas medidas, segundo Toffoli, são destinadas ao reequilíbrio do ecossistema. O plenário, por unanimidade, seguiu o entendimento do relator.
A aposentadoria do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. O ministro continua a trabalhar até a próxima segunda-feira, quando completará 75 anos, 31 dos quais como integrante da Suprema Corte. E veja a seguir, isenção de tarifa de água e energia para atingidos por enchentes em Minas Gerais é questionada no STF. Voltamos já. Nossa Constituição é um exemplar normativo do constitucionalismo multinível. É um documento pautado pela força expansiva da Constituição. Também, do ponto de vista político, tem um compromisso forte com a mudança social e, no aspecto da sua abrangência, expande o bloco de constitucionalidade para a proteção dos direitos humanos. A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento ajuizou ação no Supremo Tribunal Federal e que questiona a isenção de tarifa de água e energia para atingidos por enchentes em Minas Gerais. A lei estadual prevê um prazo de 3 meses de não pagamento das taxas. Para a associação, a previsão interfere direta e indevidamente no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. A entidade pede que seja conhecida liminar com efeito retroativo ou a aplicação do processo do rito abreviado para que o mérito da matéria seja julgado diretamente no plenário Supremo. O relator da ação é o ministro Alexandre de Moraes. O Superior Tribunal de Justiça declarou que o ingresso forçado de policial em residência sem investigação prévia e mandado da Justiça é ilegal. A realização de diligência baseada apenas em denúncia anônima e sem mandado judicial caracteriza violação inconstitucional de domicílio e, por isso, foi considerada ilegal pela 6ª Turma do STJ. O caso analisado pelos ministros envolve a entrada forçada de policiais em uma casa em São Paulo para apuração de crime de tráfico de drogas. Com o entendimento da turma, a prova colhida no local, cerca de 12 gramas de cocaína, foi considerada nula e as 2 pessoas que haviam sido condenadas por tráfico, absolvidas. As 2 pessoas que estavam na residência foram condenadas em 1º grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve as condenações por entender que não houve ilegalidade na entrada dos policiais, tendo em vista que a diligência teve origem em denúncia e que os agentes viram a manipulação da droga antes de entrar no local, o que afastaria a necessidade de autorização para ingresso no imóvel, pois a ação teria sido legitimada pelo estado de flagrância. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que as circunstâncias que motivaram a ação dos policiais não justificam a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial. E o contexto apresentado nos autos não permite a conclusão de que, na residência, praticava-se o crime de tráfico de drogas. Ao votar pela anulação das provas e absolver os réus, o ministro também apontou o recente precedente da 6ª Turma, no sentido de que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio devem evidenciar de modo satisfatório e objetivo as razões que justifiquem a diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, que não podem ser objeto de simples desconfiança da autoridade policial. Por unanimidade, a turma seguiu o voto do relator e negou o agravo regimental. O novo titular de cartório no Espírito Santo deve responder por dívidas de escrevente contratada pelo titular anterior. A decisão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a reclamação trabalhista, a escrevente foi contratada em 2001. 8 anos depois, um novo titular assumiu o cartório por meio de concurso público e a trabalhadora continuou a exercer as mesmas funções. A baixa da carteira de trabalho só ocorreu em março de 2010. O tabelião afirmou na defesa dele que não deveria fazer parte do processo e pediu que o antecessor fosse o único responsável pelos direitos trabalhistas da empregada. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo manteve decisão do juízo de 1º grau, que entendeu que o novo tabelião assume os riscos da atividade econômica. Afinal, obtém renda vantajosa decorrente do serviço explorado. E ainda que se trate de delegação do poder público, o serviço cartorial é prestado em caráter privado. Diante da decisão,
o atual titular do cartório apresentou recurso ao Tribunal Superior do Trabalho e reiterou o argumento de que na delegação de serviços pelo poder público não pode haver sucessão de empregadores. O relator na primeira turma, ministro Dezena da Silva, disse que o reconhecimento da sucessão tem amparo na jurisprudência do TST. No caso, ficou demonstrado que a escrevente prestava serviços ao cartório e continuou após o novo tabelião assumir a unidade. Ainda de acordo com o ministro, qualquer argumento contrário, a fim de afastar a transferência da unidade econômico-jurídica ou a solução de continuidade da prestação de serviços, demandaria o reexame de provas, o que é proibido pela súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. A primeira turma, por unanimidade, reconheceu a sucessão trabalhista por ter ocorrido continuidade do serviço. Pela decisão, o novo tabelião vai responder por dívidas da trabalhadora contratada pela gestão anterior do cartório. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação de um homem que recebeu seguro-desemprego, mesmo já trabalhando. O seguro-desemprego ajuda milhões de brasileiros no sustento da família, mas apenas até a pessoa encontrar um novo trabalho. A partir daí, o recebimento do benefício se torna indevido. O trabalhador que receber essas parcelas, ele tem que agir em boa-fé ao recebimento, caso contrário, ele será responsabilizado criminalmente e administrativamente pela fraude cometida. E foi exatamente o que aconteceu com um cidadão em Minas Gerais. Ele não informou que já estava trabalhando em uma empresa de revenda de pneus e recebeu 5 parcelas no valor de R$ 3.533 sem ter direito. Por isso, foi condenado pela Justiça Federal a 1 ano e 4 meses de prisão pelo crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal. O homem chegou a alegar que não sabia ser ilegal receber o benefício estando empregado, mas a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região destacou que a regra é de amplo conhecimento da sociedade e que o próprio nome do seguro pressupõe a falta de vínculo laboral. Estão abertas as inscrições para a escolha de 2 novos conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. As vagas são para desembargador de Tribunal de Justiça e juiz estadual, em decorrência do fim do mandato em novembro de 2 conselheiros que ocupam esses cargos. Os magistrados de 1º e 2º graus interessados em ocupar uma das vagas devem se inscrever no site stf.jus.br/vaga-CNJ e enviar currículo até 19 de julho. Os documentos serão apresentados aos ministros do STF para escolha dos indicados em sessão administrativa da Corte. E veja a seguir, na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos ver como foi o julgamento mais longo da história do STF. É depois do intervalo. Quando se fala em força normativa da Constituição, o objetivo é se dar à norma constitucional a máxima efetividade possível. Além disso, a norma constitucional não deve apenas retratar a realidade fática de um determinado Estado ou nação, mas sim deve atuar para conformar essa realidade, de modo a dar concretude e substância aos desígnios do legislador constituinte. Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na era da República, vamos ver como foi o maior julgamento da história da Corte, a Ação Penal 470. O caso do Mensalão, como ficou conhecido, também mobilizou a atenção dos brasileiros que, pela primeira vez, acompanharam de perto, ao longo de mais de 4 meses, o desenrolar de um julgamento tão complexo. O julgamento mais longo da Suprema Corte Brasileira. 4 meses e meio, 53 sessões extraordinárias e mais de 50 mil folhas de processos. Das 40 pessoas inicialmente acusadas, 37 foram a julgamento e 25 condenadas. Os crimes: corrupção ativa, corrupção passiva, evasão de divisas, peculato, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e formação de quadrilha. Todo o julgamento foi transmitido ao vivo pela TV
e Rádio Justiça. A oportunidade de você acompanhar em tempo real as discussões que aconteciam no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre aqueles acontecimentos que marcavam totalmente a própria República. E, nesse sentido, também a própria discussão a respeito da transparência e da consolidação das instituições. E também, é claro, com relação às investigações sobre denúncias de corrupção. A Rádio Justiça, ela começava a sua transmissão 2 ou 3 horas antes de iniciar aí esse julgamento. Então a gente tinha a oportunidade de conhecer e entrevistar o pessoal do mundo jurídico. Então a gente teve muitas oportunidades, então a gente preparava o ouvinte para que ele pudesse entender de fato o que estava acontecendo no plenário do Supremo. O caso ganhou repercussão a partir da denúncia feita pelo ex-deputado Roberto Jefferson em 2005. A acusação era de que havia um esquema de corrupção no então governo Lula, que desviava recursos públicos de verbas de publicidade e obtidos a partir de empréstimos fraudulentos para pagar uma mesada a parlamentares em troca de apoio político. No Congresso, houve uma CPI que gerou a saída de José Dirceu do cargo de ministro da Casa Civil. Em março de 2006, a Procuradoria-Geral da República denunciou 40 suspeitos de envolvimento no esquema. E em novembro de 2007, o Supremo instaurou a ação penal 470. O julgamento do caso do Mensalão começou no dia 2 de agosto de 2012, com a relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Um claro favorecimento privado, oferecido por agência que veio a concorrer em licitação, promovida pelo órgão dirigido pelo réu, garantindo assim a remuneração da agência, cujos serviços foram ínfimos. Por envolver tantos denunciados e pela complexidade do caso, o Supremo acabou tendo toda a sua rotina alterada. As sessões plenárias passaram a ser diárias, com 5 horas de duração. O julgamento mobilizou a atenção do brasileiro. Ainda que houvesse já antes daquele julgamento uma cobertura, ela também não tinha um apelo necessariamente que um julgamento de um caso tão portentoso como foi o do Mensalão, envolvendo altos dignatários do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, uma denúncia, digamos, um tanto quanto sensacional, né, do ex-deputado Roberto Jefferson, né, que falava ali num pagamento mensal. Tinha toda uma narrativa em torno daquela história que tornava aquela história, em particular, atraente do ponto de vista da curiosidade pública e até mesmo da indignação pública. E teve emoção até o final. Depois de 4 meses e meio de julgamento, o caso só foi concluído no dia 17 de dezembro, véspera do recesso do Judiciário, quando foi decidida a questão sobre a perda de mandato dos parlamentares envolvidos no processo. O voto decisivo foi do decano do tribunal, ministro Celso de Mello, que entendeu que os condenados ficariam impedidos de exercer mandatos representativos sem necessidade de aval da Câmara dos Deputados. A perda do mandato é uma consequência direta e imediata da suspensão de direitos políticos causada pela condenação criminal transitada em julgado. Para o Supremo, foi comprovada a existência de um esquema de compra de votos no Congresso Nacional durante os primeiros anos do governo Lula, com desvio de dinheiro público. Em dezembro de 2012, 37 réus acabaram condenados, entre eles José Dirceu, Roberto Jefferson, José Genuíno, Valdemar Costa Neto, João Paulo Cunha, Marcos Valério e Delúbio Soares. Oficialmente, o caso só foi encerrado em março de 2014, depois que foram analisados todos os recursos dos condenados. Um julgamento marcante que entrou para a história do país. Se nós considerarmos que o direito é algo que regula relações sociais, é importante que as pessoas tenham consciência de como é que funciona o ritual judiciário, como é que funciona o julgamento, qual é o lugar do juiz, o lugar do acusador e o lugar da defesa. Isso foi um aspecto, digamos, didático, pedagógico, interessante, inclusive em termos de evolução civilizatória e democrática. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.